Então, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês a nossa sala de trabalho da ginástica holística. O Vida em Movimento tem duas salas de atendimento, uma que é do Pilates e uma que é da ginástica holística, da antiginástica. Então, aqui é a sala do trabalho da ginástica holística, onde eu gostaria que vocês pudessem estar fazendo a nossa aula de hoje, mas sem problemas, não estar lá e estar realmente aqui pronta para receber o trabalho onde quer que esteja, e essa sala está aberta um dia para receber vocês em qualquer momento que quiserem estar aqui com a gente. Então, nós do Vida em Movimento, eu sou Ellen, Ana Lúcia e Tamires, agradecemos vocês por terem aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje, aprendendo um pouquinho mais sobre autorregulação e também sobre você. Você tendo um tempo para você, tirando um momento para você, reservando esse momento de se olhar, de experimentar essa prática no seu corpo. Ginástica holística como um caminho de autorregulação. Como será que é isso? Do que isso se trata? Então, o que é a autorregulação? A autorregulação é uma ação ou um efeito de se autorregular, de você regular você mesma. É a capacidade que os nossos órgãos possuem de regular as nossas próprias funções, o coração em acelerar e acalmar, a respiração em respirar mais profundo ou mais superficial, o nosso intestino que às vezes funciona de mais ou de menos. Então, o conceito de autorregulação, ele pode ser definido como a capacidade de controle e gestão de pensamentos, emoções, ações e motivação, através de estratégias pessoais, recursos pessoais ou recursos externos, que permitem tanto o agir como o aquietar-se. Onde você se encontra hoje, nesse momento da sua vida? Na calma ou no pânico? Entre esses dois, no momento quase da calma, no momento quase do pânico, você se oscila muito? Você está mais em um do que em outro? Como você se vê hoje? Nesse momento de pandemia, nesse momento aí que a gente queria que tudo tivesse diferente, mas ainda não está. Diante de um estresse, seja um estresse positivo ou um estresse negativo, qual é a sua ação? O que você faz? Como você se depara diante do estresse? Que atitude você tem? Que caminho você toma na sua vida? Você foge, você não quer ver, você sai daquilo, corre 100 quilômetros longe, não quer nem pensar. Você luta, arregaça a manga e manda ver, faz tudo que você pode fazer e mais um pouco. Ou você congela, você entra num congelamento, você não sabe nem para onde você vai, se você vai, se você fica, em que caminho você toma. Quando a gente fala disso, de lutar ou fugir, ou de se congelar, a gente está falando de sistema nervoso autônomo. Umas coisinhas aí que correm dentro de nós, um sistema nervoso que atua no nosso regulamento, na nossa regulação, e que nos ajuda a nos autorregular, e que a gente tem recursos para promover essa autorregulação. E quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente fala de sistema nervoso simpático ou parasimpático. Aquilo que em alguns momentos a nossa pupila se dilata ou se contrai. Aquilo que a gente saliva, ou a gente fica com a boca seca. Aquilo que a gente respira ou sente falta de ar, quando o nosso coração acelera ou quase para. Quando o nosso estômago produz muito ácido ou quase não, a digestão é acelerada ou a digestão é paralisada. Quando o nosso peristaltismo acelera, quando eu tenho uma síndrome do colo irritável ou quando eu tenho uma constipação intestinal, quando a minha bexiga contrai ou quando a minha bexiga relaxa. Enfim, no momento onde a gente se encontra fora da nossa regulação, a gente pode ter várias reações no nosso organismo. No momento quando a gente tem situações de estresse, o nosso organismo pode responder de muitas maneiras. E a gente precisa se conhecer e entender, até para ver qual o caminho e aonde eu busco uma melhor saúde, um melhor bem-estar. O processo de regulação depende de um complexo mecanismo de interação entre esse sistema nervoso autônomo,
entre o nosso sistema endócrino e entre o nosso sistema imunológico. E as características dos reguladores que a gente tem, seja ele interno, as nossas possibilidades internas, os nossos pensamentos, as nossas ações, ou seja, o que a gente pode usar para regular as nossas ações externamente. Isso é uma amizade, um cafezinho, uma música, uma meditação, uma atividade física, uma ginástica holística, recursos que eu tenho para me corregular e obter a minha homeostase corporal, o meu equilíbrio corporal, a minha integração física e psíquica. Opa! Então, a ginástica holística é um caminho para essa autorregulação. A prática da ginástica holística traz como ferramenta para que eu possa encontrar esse meu equilíbrio corporal. E a própria Renfried diz que a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. Então, primeiro, devemos aprender a conhecer o quê? O nosso corpo. E, sobretudo, sentir o nosso corpo tal qual ele é. E essa é a nossa proposta no Vida em Movimento e a nossa proposta aqui hoje da aula. Buscar o seu bem-estar, buscar a sua saúde. É isso que faz parte da nossa natureza como profissional, da nossa natureza como pessoa, da nossa natureza como alguém que deseja oferecer um cuidado para quem procura. E é essa a nossa intenção hoje na aula de hoje. E aí eu queria saber quem está afim disso. Quem tiver, dá uma positiva aí. E a gente vai começar. Vocês topam hoje buscar um caminho de autorregulação aí um pouquinho? Então, vamos lá. Meninas, fiquem à vontade. Quem em algum momento precisar sair, que não puder, que dê o seu tempo, não se desregule, tá? Se em algum, faça o que dá. Um pouquinho que der já vai ser bom para você. Tenha certeza disso. A gente não precisa de muito. Esse é um caminho que a gente precisa já conhecer. Para se autorregular, às vezes um pouquinho, o corpo, a gente dá um pouquinho para o corpo e ele já encontra o caminho para se autorregular total. Então, se você precisar sair da comida, comer, da aula, o que você precisar, fique em paz. Faz um pouquinho, faz bem, sai. A aula vai estar gravada, a gente depois vai pôr no canal do YouTube, só não vai todo mundo embora e me deixa sozinha, já que vai estar gravado para a Suelen. Então, mas a aula vai estar no YouTube depois, então quem precisar, faz depois, sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos ficar em pé. E assim, cada um conhece o seu limite corporal, tá? Não vá além do que você pode, eu estou super distante, Suelen também, a gente não consegue cuidar direto de vocês, então faça aquilo que for bom, que estiver bem para você, que não vai te fazer mal, que não vai te machucar. Se em algum momento você sentir, isso aqui acho que não vai ser bom para mim agora, hoje, não faça, tá bom? Então, fique em pé um pouquinho. Meninas, às vezes o microfone é assim mesmo. O microfone às vezes falha, a internet às vezes deixa na mão. Eu vou tentando falar mais devagarinho aí também para poder o som chegar, tá, Marilda? Porque às vezes é isso que acontece. Às vezes é a internet que dá uma falhadinha e às vezes a gente não consegue escutar tão bem tudo que eu falo. Mas vamos lá, vamos tentando. Então, procura deixar os dois braços soltos, os pés paralelos. E não olha muito para mim, não. Não precisa me olhar. Olha lá para frente. Eu não vou fazer nada, eu só vou conduzir a aula, eu só vou falar. Então, é preciso que você escute. Só isso. Escuta. Se eu perceber aqui, olhando vocês, que você não está entendendo, não está fazendo o movimento, eu vou falando, falando, até você entender o movimento. Eu só preciso te ver e vou dar um toquezinho às vezes. Fulana, abaixa um pouquinho a câmera. Ciclana, ergue um pouquinho a câmera. Para quem está aí com a câmera desligada, se cuida, tá? Que eu não vou estar te olhando.
Então, deixa os braços soltos, fecha um pouquinho os olhos e só te escuta. Observa o seu corpo. Tem uma música baixinha de fundo. Pode ser que você escute, pode ser que não. Mas escuta onde essa música toca em você. Escuta onde essa música fala em você. Se é talvez você respirar mais fundo, se é o coração bater mais forte, se é um nozinho na garganta, se é uma mão que quer apertar, se é um pé que quer apertar, não sei. Às vezes, quando a gente escuta uma música, algo na minha memória se move e me traz alguma emoção ou alguma sensação. E agora, escuta a música do seu coração. Veja se você consegue escutar um pouquinho o seu coração, sentir o seu coração. E observa como ele bate, qual é a frequência dele. Se ele está acelerado, se ele está calmo. Se ele está num batimento bom. Deixa o braço solto, olha um pouquinho lá para frente. E aí escuta a música da sua respiração. Observa como a sua respiração acontece. É uma respiração profunda? É uma respiração curta? Como é? E aí, observa como o restante do seu corpo se apresenta hoje. Nesse momento, qual é a sensação que você tem do seu corpo? Quais são as partes que chamam a atenção porque estão bem, está agradável a sensação? E quais são as partes que mostram tensão, que você encontra mais duro, mais rígido e talvez até dolorido? Busca um suspiro longo, deixa o ar entrar e solta um suspiro. E no próximo suspiro a gente abre um pouquinho os olhos. E a gente vai fazer um pouquinho. Sabe aquilo que a gente faz logo quando a gente vê um bebê? Que a gente faz um caminhão, sabe? Quando a gente faz barulho de caminhãozinho. Então, experimenta fazer um pouquinho isso. Como se a gente quisesse soltar o ar entre os dentes, entre os lábios, e você quer deixar essa vibração acontecer nos seus lábios. Quem está de parceiro pode fazer um olhando para o outro, porque isso de repente dá vontade de rir. E rir é bom. Isso. Então, sabe quando a gente está andando a cavalo, quem já andou a cavalo, ou também com a criança, e que a gente faz um estalo com a língua, querendo que o cavalo ande mais rápido um pouquinho? Então, estala a língua no céu da boca em vários pontos. Na frente, atrás, de um lado, do outro. Isso faz diferentes sons. Estala. Isso.
Muito bom. E aí, descansa a língua e observa se isso já muda alguma coisa na sua forma de estar. Aí, percebe um pouquinho o seu corpo aí em pé. Percebe se talvez já vem uma sensação de um sorriso interno, como se a gente lembrasse de uma coisinha boa e dá aquela carinha, aquela risadinha um pouco interna, assim, de quem está feliz ou prestes a ficar. Veja se às vezes já aparece isso. Pode ser que sim. E a gente vai procurar uma parede. Quem tiver uma parede, ótimo. Se você não tiver a parede, não tem problema. A gente faz sem a parede, tá? Então, quem tiver a parede, encosta o bumbum na parede, as costas na parede e o pé fica um pouquinho longe dela. Quem não tiver parede, não tem problema. Pode ser sem parede, a gente faz sem parede. Pode ser uma porta também. Isso, só não pode ser um biombo. Se encostar no biombo, ele cai. Então, encosta a cabeça na parede, as costas, o bumbum na parede, o pé está levemente solto, levemente afastado da parede. Você está contando com a parede, encostando nela e sentindo o apoio da parede, sentindo a pressão da parede nas costas, na cabeça, e sentindo a pressão das costas e da cabeça na parede. Fico aí um pouquinho. Então, a gente vai fazer um mergulho. O mergulho é a ideia de levar a mão no chão. A gente vai fazer bem devagarinho. Você vai só soltar a sua cabeça, pendurar a sua cabeça para frente. Pendura a cabeça, só a cabeça. Aí você pendura os ombros, só os ombros, como se você quisesse que o meio das costas continuasse na parede. Deixa o ombro bem solto, bem pendurado. Como se tivesse dois abacates nas mãos, pesando as mãos e os braços para o chão. E aí vai pesando a cabeça, os ombros e agora as costas, até a região do quadril, do bumbum ficar apoiada. Então, o bumbum ainda fica apoiado lá na parede. E vai manter o bumbum na parede, mas ir dobrando os dois joelhos e descendo até onde for possível. Dobre os dois joelhos e veja até onde você pode ir. Lá embaixo. A mão está pendurada, a cabeça está pendurada, os ombros estão pendurados, a coluna, como se fosse uma roupa pendurada no cabide, solta, mas o bumbum em contato com a parede. Fica lá um pouquinho. E aí, para voltar, você vai fazer isso devagar e usando a parede. Você vai empurrar os pés no chão e ir levando, vai bem devagarinho, vai usando o apoio da parede para você sentir o seu sacro na parede, você apoia o seu quadril, última parte da coluna na parede. Vai apoiando devagarinho a parte mais baixa da coluna, o meio das costas, os ombros e, por último, a cabeça. Isso. Então, fico aí um pouquinho e só expira. Quando você solta o ar, convidando o teu umbigo para ir lá atrás na parede. Como se você pudesse apoiar um pouquinho mais essa parte baixa da coluna na parede. Essa parte que normalmente é cavada e que nem sempre toca na parede. Você deixa o joelho um pouquinho solto, os ombros estão relaxados. Se você estiver fazendo muito esforço para apoiar a cabeça, alivia um pouquinho o apoio da cabeça, não precisa encostá-lo, mas expira, convidando o teu umbigo para ir lá atrás nas costas, para você apoiar
a lombar lá atrás. Você expira, imprime o pé no chão um pouquinho e apoia a parte mais baixa da coluna lá atrás. Mais um só. Expira, imprime os pés no chão e o umbigo vai lá nas costas, lá na parede. Isso. Então, aproxima os pés da parede, traz os pés devagarinho para a parede, para você chegar mais perto, contato os pés no chão e descola da parede. Descola a cabeça, ombros e coluna, afasta da parede um pouquinho e observa o seu corpo. Observa o seu corpo em pé. E na prática da ginástica holística, a gente tem sempre essa proposta. A gente vai trabalhando alguns movimentos e a gente dá esse tempinho para sentir o que esse movimento me traz. Qual é a sensação, não só onde eu trabalhei, mas em outras partes do meu corpo. Então, observa agora o que esse movimento te trouxe. Observa se talvez você tenha um pouco mais de pé no chão, como se pudesse contar mais com o pé. E se você sente a sua coluna, talvez um pouco mais ereta e até um pouco mais de força nesse corpo, como se você tivesse um pouco mais de segurança. A parede muitas vezes nos traz essa sensação, como o chão traz, como se a gente tivesse mais força para sustentar o próprio corpo. Então, quando a gente está muito cansado, quando a gente está desanimado, quando a gente está pedindo para deitar, antes de deitar, vai para a parede e faz um mergulhinho assim, um só. E observa se te dá mais ânimo, se você tem mais coragem para o dia, para o que você tem para fazer. Se você sai um pouquinho daquele congelamento que a gente falou e vem um pouco mais para a luta. Vai experimentar isso no seu dia a dia. E pode me mandar mensagem quando experimentar e contar. Então, a gente vai deitar. Para deitar, eu queria que vocês abaixassem um pouquinho a câmera para que eu pudesse ver vocês deitados. Deixa a almofadinha e deixa o livro já aí perto, se a gente for precisar, tá? Então, a gente vai deitar. Amanda, se você conseguir descer um pouquinho a sua câmera, eu vou conseguir te ver melhor. Isso. Então, a gente vai deitar, estica um pouquinho as duas pernas e dá uma espreguiçadinha. Pati, dá tempo de você fazer bastante coisa. Eu comecei com uma teoriazinha, então a gente fez uma coisinha e a gente está aí num ponto que você vai aproveitar bastante ainda. Então, a gente vai estar deitadas, pode espreguiçar, dar aquela esticada gostosa. O espreguiçar é uma das melhores formas de se autorregular. Não é à toa que o bebê se espreguiça, não é à toa que os bichinhos se espreguiçam. Se espreguiçar é o melhor remédio para se autorregular. Confiem em mim e façam no seu dia a dia. Então, estica um pouquinho as duas pernas e percebe o seu corpo no chão. Percebe como é que você está aí no chão, deitado. Percebe o que toca, o que não toca no chão. Percebe seu lado direito, seu lado esquerdo. Percebe a sua respiração. Então, a gente vai, nesse próximo movimento, você vai poder deitar no travesseiro, na almofada ou no livro. O que você preferir de apoio para a cabeça. E se em algum momento você quiser mudar, tudo bem mudar também.
A gente vai deixar as duas pernas dobradas, os pés pisados no chão. Pisa o pé direito e o pé esquerdo no chão. Isso. Então, dobra os joelhos, apoia um pé, apoia o outro. Usa a almofada ou o livro. E a sua mão direita vai apoiar lá no seu ombro esquerdo. A Marli e a Miriam já experimentaram isso hoje, vão experimentar mais um pouquinho. E o Ademar também. A gente vai levar a mão direita no ombro esquerdo, perto do pescoço. Aonde a mão cai é um músculo que chama trapézio, um músculo que a gente normalmente tem dor, é dolorido, é sensível, é tenso, é osso duro de roer. Mas hoje a gente vai pensar que o trapézio é um algodão ou uma seda fina bem cara. E então, a gente vai levar os dedos, a gente vai tocar com a polpa dos dedos atrás e a polpa do dedão na frente. Como se a gente fosse fazer um belisquinho no trapézio, mas é pegar um pouquinho esse trapézio na mão e desliza os dedos como se você quisesse abrir um algodão ou testar a textura da seda. Ver se essa seda é fininha, se é de qualidade, se ela está quase rasgando. Vai fazendo um toque suave no seu trapézio, bem suave. Toca nessa região onde a mão caiu e vai tocando um pouquinho também em direção ao seu ombro. A mão vai caminhar nessa região, fazendo esse carinho, fazendo esse toque suave, esse toque sutil no seu ombro. Isso. Então, o redondo da sua mão se encaixa no redondo do seu ombro. Encaixa o redondo da mão direita no redondo do ombro esquerdo. É como se a mão fosse feita para o ombro. E você vai fazer um carinho aí, fazer um movimento de círculo nessa região. Faz uns círculozinhos para um lado, arredonda o redondo da mão no redondo do ombro. Para o outro lado, a mão desliza fazendo esse redondo. Isso. Para a mão ir lá, às vezes o outro braço já é alongado, eu já preciso sentir a minha escápula ir lá um pouquinho. E então, descansa o braço, descansa o braço. Tira um pouquinho o travesseiro e estica um pouquinho as duas pernas. E observa como fica o seu corpo. Observa se tem algo diferente aí já acontecendo. Observa não só no ombro, observa o seu pescoço, o seu rosto, o seu tronco, o seu quadril, todo o seu lado esquerdo. Isso. E observa a sua respiração. Então, volta a dobrar as duas pernas, coloca o travesseirinho ou o livro. E a gente vai levar agora a mão esquerda no ombro direito. Lá no trapézio do outro lado. Então, os dois pés pisam no chão e a mão esquerda vai lá no ombro direito. E você vai pegar nessa pele sutilmente, com aquela ideia de ser um algodão. Com aquela ideia de ser uma seda, com aquele toque bem sutil, como se você quisesse abrir esse músculo, soltar esse músculo, relaxar esse músculo. Então a sua mão se encaixa no redondo do ombro
O redondo da mão esquerda se encaixa no redondo do ombro direito. E você vai fazer um círculozinho nele aí. Para um sentido, para o outro. Então, descansa os braços. Tira o apoio da cabeça, estica as duas pernas e te percebe. Percebe como o corpo está agora. Percebe como estão os seus apoios, percebe a sua respiração. Então, volta a dobrar as duas pernas. E a gente vai trabalhar um pouquinho com o braço direito. Quem está pertinho, Miriam, talvez você tenha que subir um pouquinho. Josete, talvez você tenha que se afastar um pouquinho de quem está do teu lado, para lá um pouquinho abrir um espaçozinho. E Elaine talvez afaste um pouquinho da tia para ela ter um espaçozinho, tá? A gente vai se enquadrando aí no nosso espaço. O braço direito vai deslizar pelo chão, ele está lá do lado do corpo, ele vai deslizar pelo chão até a altura do ombro e vai voltar para o chão. Desliza como se você quisesse tirar a poeira do chão. Isso, Eliane, cuidado aí, o rolo cai em você. As duas pernas estão dobradas, o braço direito vai escorregar pelo chão, acima da altura do ombro. Vem trazendo o braço agora do ladinho da orelha. Ele está esticado e ele desliza lá de baixo até do lado da orelha. Ele vem do lado da orelha e ele volta lá para o chão do lado do corpo. E no próximo, eu vou escorregar esse braço na altura do ombro, chegar na altura da orelha. A mão continua no chão, mas eu dobro o cotovelo, passo o cotovelo na frente do rosto e a mão vai passando pelo chão para chegar na altura do outro ombro. Ela vai lá no outro ombro e depois você volta pelo chão, estica o braço e ele desce do lado do quadril. Então, é como se a gente lá em cima fosse coroar nossa cabeça, tá? Você desliza o braço lá até o lado da orelha, e quando chegar na altura da orelha, a mão continua pelo chão, o cotovelo dobra, eu passo esse cotovelo na frente do rosto e levo a mão sobre o outro ombro. E depois você volta pelo chão e traz ela do lado do quadril. Então, pelo caminho que eu fui, eu volto. Isso. Isso. Vai respeitando o limite do seu ombro. Se o seu ombro tiver algum problema, vai devagar. Não vá tudo. Isso. Então, quando o braço voltar do lado do corpo, deixa ele lá um pouquinho. Encontra o espaço na sua sala que a gente vai trabalhar com o outro lado. Sem pressa, ele já sabe o que tem que fazer, mas ele não vai com sede ao pote. Começa escorregando esse outro braço até a altura do ombro. E aí volta. E quanto mais o braço escorrega pelo chão, tirando a poeira do chão, melhor é, tá? Então, o braço escorrega no próximo, na altura do ombro, e vai até lá do ladinho da orelha.
Mostra toda a axila para fora. E depois escorrega de volta lá do lado do quadril. A respiração está presente enquanto você faz isso. Você escorrega para o teto, para a altura do ombro, escorrega para o lado da orelha, o braço passa por cima do rosto, mas a mão sempre pelo chão e vai lá na altura do outro ombro. E depois ela volta pelo chão, ela se estica pelo alto e desce do lado do quadril. Isso. E faz isso mais uma, duas vezes. Deixa o braço vir escorregando pelo chão, passando por cima do rosto, indo lá no outro ombro e voltando. Isso. Muito bom. E o braço descansa do lado do corpo. E você vai então levar os braços como se você se abraçasse. As mãos vão lá atrás na asinha. Eu me abraço e eu vejo se eu posso fazer um abraço bem apertado. Então eu me abraço. Se os pés puderem, eles ficam as pernas dobradas, os pés apoiados no chão. Os pés estão no chão. E eu vou abraçar o meu tronco, eu vou abraçar o meu peito aí. Me abraço como se eu abraçasse alguém. Já que eu não posso abraçar alguém, eu me abraço. E veja se a tua mão consegue chegar lá atrás e sentir a escápula, sentir essa asinha lá atrás. E balança um pouquinho para um lado e para o outro, como se você desse aquele abraço apertado e balança o corpo, não a perna. A perna fica, é o tronco. O tronco que eu abraço para um lado e para o outro. Enquanto você faz esse abraço, a sua mão algumas vezes desce até a pontinha da escápula e depois a sua mão sobe um pouquinho lá pela escápula, como se você pudesse passar a mão aí atrás em outras pontas, em outras partes. Isso. E observa qual braço está por cima. Relaxa um pouquinho o braço, que a gente vai dar um abraço apertado com o outro braço por cima. Então, lembra qual braço estava e inverte agora. É o outro braço que te abraça, mas é você mesmo que se abraça. Então, você muda, talvez tenha uma grande diferença, talvez seja esquisito esse abraço. Aquele lado seu que às vezes você não quer abraçar muito, sabe assim? Dá aquele abraço hoje. Então, balança para um lado e para o outro, e a mão percorre diferentes pontos lá atrás. Deixa fazer uma forcinha aí para esse abraço ser apertado, você encontrar diferentes pontos lá atrás de se abraçar. Isso. E quando você achar que esse abraço já foi suficiente, já tá bom, descansa os braços, estica as duas pernas e observa seu corpo. Observa como você tá aí. Estica as duas pernas e observa se você talvez deita mais no chão, se talvez o seu ombro se acomoda mais no chão, se talvez seus braços estão mais longos, se tem mais nuca. A distância dos ombros talvez esteja maior aí. Observa a sua respiração, como ela se encontra. Volta a pisar o pé direito e o pé esquerdo no chão. Deixa os braços um pouquinho mais abertos. Eles não estão colados no corpo, eles estão um pouquinho mais abertos. Tua palma da mão pode ficar para o teto. E distancia um pouquinho os pés. Deixa os pés afastados, um pouco além do quadril. Ele está mais aberto do que o quadril. Isso, mas os joelhos estão dobrados e os pés apoiados no chão. Isso, isso.
E você vai começar um movimento que é um balancinho dos joelhos para um lado e para o outro. Os joelhos vão para a direita e vão para a esquerda. Vão para a direita e vão para a esquerda. Quando você faz isso, você promove uma massagem no teu sacro, na tua lombar. Os teus pés fazem uma massagem na planta do pé, o teu tornozelo trabalha essa ideia de ir para dentro e para fora. E procura, quando você levar os seus joelhos para a direita, sua cabeça rola um pouquinho para a esquerda. E quando você leva os joelhos para a esquerda, sua cabeça rola um pouquinho para a direita. A cabeça vai para o lado contrário à perna. E você vai fazer isso um pouquinho mais devagar. E quando você voltar, você tomba os dois joelhos para um lado. E quando você voltar, você volta porque o pé vem buscando o chão, porque o teu abdômen traz as pernas e você contrai um pouquinho o seu períneo, aquela região que é o assoalho da bacia, aquela região que a gente segura um pouquinho o xixi. Então, as pernas tombam para um lado e quando você volta porque o pé volta para o chão, porque o abdômen e o períneo te traz para apontar o joelho para o chão. Você vai voltar porque o centro do seu corpo traz essa perna de volta. E lembra que a cabeça pode ir para o lado contrário à perna. Isso. É possível sentir o abdômen trazer a perna? Faz um positivo aí para mim, para eu ter uma ideia. É possível convidar a perna para voltar pelo abdômen? Que bom, que bom. Muito bom, então. Então, eu paro com o joelho no meio, nem para um lado nem para o outro. Estico as duas pernas e experimenta espreguiçar. Veja se é mais gostoso espreguiçar agora. Vê se o corpo vai se espreguiçando melhor, mais comprido. Se der vontade de bocejar, o bocejo é sempre bem-vindo, deixa ele vir. Eu posso até convidar o bocejo para vir, abrir bem grande a boca e buscar um bocejo. Acolhe um pouquinho a sensação do seu corpo no chão. E dobra as duas pernas e leva as suas mãos para o peito, lá no alto do peito, onde termina a garganta, e é esse osso aí do meio do peito, externo. Eu vou apoiar minhas duas mãos sobre o externo, esse osso do meio do peito, uma mão sobre a outra, e observa um pouquinho a respiração acontecendo aí. Quando a gente inspira, o peito vem em direção à mão, e quando a gente solta o ar, o peito desce, o externo quer fugir um pouquinho da mão. Pensa nisso como se o peito fosse uma vela de um barco. E quando você inspira, a vela do barco se estende, se abre. E quando você solta o ar, é como se a vela do barco se recolhesse. O peito desce, a mão afunda um pouquinho. Mais uma vez, você inspira, o peito externo vai na sua mão. E quando você solta o ar, a mão pesa e o peito vai em direção ao chão. Isso. E descansa um pouquinho o braço. E só observa a sensação da sua respiração. Talvez a gente tenha mais vontade de dar um suspiro longo logo que a gente tira a mão. E a gente perceba a respiração um pouco mais profunda.
próximo movimento, a gente pode fazer com saquinho de alimento ou sem, tá? Então, o que você quiser experimentar. Se você quiser experimentar o saquinho, se ele tiver aí na mão, você pega. Se não, tudo bem a gente fazer sem. A gente pode fazer com a própria mão, tá? Só para a gente fazer uma forma diferente. Então, a gente vai colocar o saquinho de comprido na horizontal, abaixo das mamas, na costela. Então, logo abaixo do seio, da mama, no centro do corpo, pode ser o saquinho de bolinha de gude, tá, Miriam? Se quiser usar ele, pode ser. Marli, pode ser o saquinho de bolinha de gude, viu, Eliane? Então, a gente vai pôr esse saquinho de alimento. Cris, pode ser Pati, pode ser a mão. Pode ser a mão, a gente pode apoiar as mãos nas costelas, não tem problema. Se o saquinho também for ele escorregar, ele cair, a gente apoia as mãos. A gente apoia as mãos, as costelas até foram feitas para a mão se apoiarem. Então, também pode ser as mãos, uma de cada lado das costelas. Então, só deixa o saquinho ou as mãos aí, de comprido nessa região. Deixa as duas pernas ainda dobradas, se puder. E observa que quando você inspira, o saquinho vai lá para o teto. E quando você expira, o saquinho vai para o chão. Ele desce. Ou a mão, você inspira na sua mão. E quando você solta o ar, as costelas fogem da sua mão. Tenta aumentar um pouquinho isso. Deixa o ar entrar e projeta um pouco as costelas, empurrando esse saquinho lá para o teto. É na parte da frente do peito. Coloca na frente do peito, na frente das costelas em cima. Logo onde termina a mama, e não é na barriga, porque é acima da barriga. Então, a mama termina e aí, isso, aí, Eliane, aí, na frente. Então, deixa aí a respiração acontecendo, você inspira, deixando o peito inflar, as costelas inflarem, esse saquinho vai para o teto. E quando solta o ar, ele foge, o saquinho pesa e as costelas querem ir para o chão. Um pouquinho daquilo que a gente experimentou na parede em pé. Isso. Isso, muito bom. Tira um pouquinho o saquinho, deixa ele aí no chão. E observa a sua respiração. Só observa, só acolhe a possibilidade das costelas se moverem, sente um pouquinho esse movimento acontecendo aí, e principalmente sente esse movimento acontecendo para os lados e para o chão, não só para cima, para o teto. Como se a gente pudesse sentir mais a respiração em 3 dimensões, não só para o teto. Leve então o saquinho ou a sua mão para o umbigo, para aquela região um pouquinho abaixo, abaixo da onde a gente estava, no umbigo, como se fosse no seu abdômen. É aí no seu abdômen, até um pouquinho abaixo do umbigo. E observa, coloca no umbigo o saquinho ou a mão. Isso. E observa se quando você respira, a sua mão mexe ou o saquinho mexe. Observa se a sua barriga respira quando você respira. Se tem um movimento que acontece aí. Tudo bem a barriga respirar, é importante esse movimento acontecer também no abdômen. O intestino agradece, o estômago agradece, os nossos órgãos reprodutores agradecem quando a respiração acontece aí também. Então, só observa a respiração acontecendo nesse saquinho, como se você inspirasse e o saquinho fosse para o teto, e quando você solta o ar, o saquinho pesa e você recolhe um pouquinho o seu umbigo lá nas costas. Você foge um pouquinho o seu umbigo do saquinho. Mais um só. Inspira, o umbigo vai no saquinho, e quando solta o ar, você foge o umbigo do saquinho.
Isso. Então, tira o saquinho, deixa ele no chão e observa a sua respiração mais uma vez. Isso. Com as pernas dobradas, a gente vai levar as nossas mãos no meio das duas pernas, na região do nosso sexo. Lá, como se a gente fosse pôr a mão no fundo da calcinha, no fundo da cueca. Apoie uma mão sobre a outra, aí na região do nosso sexo, no meio da bacia, uma mão sobre a outra. Lá embaixo, logo aonde, mais embaixo aonde a gente estava, para baixo do umbigo, no meio das pernas, na região do sexo. Isso. E observa se a respiração acontece aí no assoalho da sua bacia. Essa região é o assoalho da nossa bacia. Observa se quando você respira, algo acontece na sua mão. Talvez sim, talvez não. Nem sempre é tão fácil perceber a respiração nessa região. Experimenta quando você solta o ar. Você solta o ar, pressiona um pouquinho os pés no chão. Essa região foge um pouquinho da sua mão. Você recolhe o umbigo e na inspiração você relaxa. Então, quando você solta o ar, os pés apertam um pouquinho o chão, como se você quisesse carimbar seu pé no chão. Você foge essa região da sua mão, você recolhe o seu umbigo. E talvez você colhe a língua no céu da boca, como você fosse estalar a língua, como a gente estalou em pé. Antes da língua fazer o som, ela cola no céu da boca, como se fosse uma pétala colada no céu da boca. Ou como quando a língua vai descolar um chocolate do céu da boca. E na inspiração você relaxa. Expira, imprime o pé no chão, recolhe essa região da sua mão, foge dela, recolhe o abdômen, umbigo nas costas, cola a língua no céu da boca. Descansa o seu braço no chão, seu braço direito, seu braço esquerdo, e faz mais uma vez essa respiração sem a sua mão. Essa respiração é uma respiração que a ginástica holística usa muito e que a gente chama de PPTL. É a respiração do pé, do períneo, do transverso e da língua. Então, quando você expira, o peito desce, as costelas descem, você imprime o pé no chão, contrai o períneo, mas não muito o glúteo, quase nada do glúteo, leva o umbigo nas costas e a língua vai para o céu da boca. Essa respiração, ela constrói um pilar interno dentro do nosso corpo, para que a gente tenha aquela força interna de enfrentar as coisas que a gente precisa enfrentar. E, ao mesmo tempo, colocar a nossa respiração tudo no seu lugar. Isso, meninos e meninas. Estica as duas pernas. Dá uma espreguiçada, fazendo umas caretas. Você abre, fecha a boca. Busca uma caretona aí. E a ginástica holística tem 3 princípios na aula. A gente relaxa, a gente alinha e a gente tonifica. Então, a proposta agora, de mais 3 movimentinhos para a gente terminar a nossa aula, é trabalhar um pouco a nossa tonificação. Então, o primeiro movimento da tonificação que eu vou propor para vocês é ainda deitados. Então, deitados, traz uma perna no abdômen e traz a outra. Isso. Apoie as suas mãos na frente da perna, abaixo do joelho, na frente da perna. Cada mão com seu joelho, mão direita no joelho direito, mão esquerda no joelho esquerdo. A ponta dos dedos se olham, tá? Então, você não está com a ponta dos dedos para o pé, você está com as pontas dos dedos uma para a outra. Muito bem. Quando você expirar,
a sua perna quer empurrar a sua mão para longe, mas a sua mão não vai deixar e vai fazer uma força contra a perna e nenhum dos dois ganha. Na inspiração, você relaxa e quando você solta o ar, você quer abraçar a perna e a perna não se deixa ser abraçada, ela empurra a mão de volta e na inspiração você relaxa. Faz isso mais algumas vezes e observa que quando você faz isso, você tem uma força nos braços e você não deixa os ombros subirem na orelha, você cresce um pouquinho os braços para fora do corpo. E você sente também quando você faz isso que a sua lombar apoia no chão, que o seu umbigo é convidado a estar lá dentro. Na inspiração, você relaxa e quando você expira, você abraça a coxa, o braço não deixa. Empurra a coxa contra a mão. Isso, fica um pouquinho aí, ainda respirando, sem relaxar essa força. Não seja muito boazinha com você, exija um pouquinho desse trabalho de força. Abre o cotovelo um pouquinho para o lado, como se quisesse crescer um pouquinho o cotovelo e você aciona mais a musculatura do braço, o muquezinho do braço. E só cuida para não apertar a nuca no chão. Deixa a nuca longa. Muito bom, muito bom. Se quiser, balança o corpo um pouquinho para um lado e para o outro, como se a gente fizesse um bercinho e fosse se ninar. Esse é um outro movimento bem bom para a gente se autorregular, a gente se ninar um pouquinho, balançar o corpo para um lado e para o outro. Antes de dormir, ele é excelente, como se a gente pudesse acalmar um pouquinho a gente. Quando a gente é nenê, a gente não adora uma nina, pegar no colo. Gente, eu adorava fazer um carinho no meu filho. Eu pegava o meu filho no colo e já balançava. Agora a gente comprou um cachorro, eu pego o cachorro no colo, a hora que vê, eu tô balançando o cachorro pro lado e pro outro. Então, a gente pode se ninar um pouquinho aí também, ó. A gente pode se balançar um pouquinho para um lado e para o outro e dar uma nina para a gente quando a gente não está bem. Ou quando a gente está feliz e está bem também. Devagarinho, vira de lado e vamos sentar. Sem pressa, no teu tempo. Vira devagar de lado, senta. Isso. Acho que tem gente que ficou ninado, Miriam. Ficou lá no chão, ó. Ninou demais, já vai dormir. Sentados. Apoie as mãos atrás dos joelhos. Os pés estão apoiados no chão e as suas mãos estão atrás do joelho. Isso. Segura atrás do joelho. Isso. Isso. Paty, pode ficar de frente para mim, tá? Porque a cama vai te atrapalhar aí um pouquinho. Não? Ah, tá. Então pode ficar de costas para mim. Só porque você vai precisar de um espaço para as costas. Isso. E aí, a gente vai cair um pouquinho com as costas, como se a gente fosse arredondar as costas e se colocar numa cadeira de balanço. Opa, Josete, calma, não vai cair no chão. Não é para cair no chão, é só ir um pouquinho para trás para esticar os braços um pouquinho. Você arredonda a sua coluna e estica os braços um pouquinho. E aí, tira um pé e tira o outro do chão. Tem gente que já fez isso, tudo bem. Devagar, o olhar está lá para frente, não está lá para trás. Tira um pé, tira o outro e fica. Primeiro é brincadeira de estátua, não faz nada. Um pé sai, o outro pé sai e eu fico. Aí, eu começo a fazer uma cadeirinha de balanço devagarinho, para frente e para trás. Para frente e para trás. Eu venho para o cóccix, eu vou para o sacro. Cuida para não cair. O olhar está lá para frente. O ombro está gostoso, não está tenso. A nuca está longa. Se eu sentir força no pescoço, eu colo a língua no céu da boca. Clarinha, cuidado com a parede. Balança um pouquinho para frente e para trás, como se o sacro fosse um mata-borrão. Deu cãibra no diafragma. Tudo bem, dá um tempo que já passa. Balança um pouquinho para frente e para trás.
Cuidado para não cair, você vai se autorregulando e cuidando. Deixa o abdômen trabalhar um pouquinho aí. Se o pescoço pegar, cola a língua no céu da boca. Isso. Então, apoia o pé no chão. Às vezes a lombar reclama um pouquinho. Leva as mãos no seu pé, abre os joelhos e leva a mão direita no pé direito, a mão esquerda no pé esquerdo, como se você quisesse pegar por dentro da perna e por cima do pé a parte de fora dele. Então, as mãos estão por dentro, aí você pega por cima do pé e segura na parte do dedinho. Muito bom. Por cima do pé pelo lado, Ana. Isso, Ana Clara, aí, legal. Agora, lembra que quando a gente foi beber, a gente pôs o dedão do pé na boca? Ah, eu não quero isso, eu quero quase isso. Tira um pé do chão e vê até onde ele pode vir. E leva a cabeça até onde ela pode ir. E volta para o chão. E brinca com a outra um pouquinho. Um pé sai, vem para a boca vai para o pé e volta. Se chegar, não vai morder o pé. Vai até onde dá. Só que eu vou fazer isso sem meu ombro fazer nada. Meu ombro tá gostoso. Meu ombro tá desmanchando, Clarinha. Não usa ele. É a mão que vem. A mão traz, o cotovelo dobra, baixa um pouquinho o cotovelo para não precisar deixar o ombro subir. Sol, eu quero essa nuca mais longa, porque a tua hérnia vai gostar de tê-la mais longa. Não deixa ela curtinha aí, não. Isso. E o ombro mais gostoso. Eu não quero ver o ombro lá nas orelhas. A gente já soltou ele. Lembra que a gente fez o algodão com ele? Só mais um pouquinho. Um pé que vem, dobra o cotovelo. Ó, o ombro lá na orelha. Não quero. Solta o ombro, desmancha ele, Ana Clara. Mais gostoso. José, de quem que tá com você? Eu quero esse ombro mais solto, relaxado de quem tá com você. Ele desmancha no chão, ele não vem carregando um chumbo lá nas orelhas. Isso, Marli, muito bom. Muito bom. A gente fez esse trabalho para a gente terminar em pé com outro trabalho. Nós vamos devagarinho, virar de lado, ficar de joelhos e ficar em pé, sem pressa, hein? Sem pressa, devagar, no seu tempo. Isso. Solta os braços um pouquinho. Deixa os pés paralelos. Isso. E aí, devagar. Eu não conheço todas. Tia Marinês, principalmente você. Eu não sei como seu equilíbrio anda. Então, se a gente precisar, a gente pode contar com a parede para esse próximo movimento. Mas eu já vi que você está arrasando no chão. Então, só faz devagar. Cuidado, hein? Só cuidado. Mas eu vi que você está arrasando aí. Só cuidado com o equilíbrio, não abusa. Nina, você, eu sei que você está de GH até aqui, então acho que você vai dar conta e fazer legal, hein? Olha só, o que eu quero é que a gente leve a mão direita no pé esquerdo e bate palma, palma da mão com planta do pé. Eu bato a minha mão direita na planta do pé esquerdo e bato minha mão esquerda na planta do pé direito. Vou uma, vou outra, vou uma, vou outra. Vai alternando, ora um, ora o outro. O tronco pode inclinar um pouquinho, e eu vou bater, dar um tapinha mesmo, como quem quer acordar o pé, como quem quer dizer, vamos, acorda, vai. Isso, Clarinha, traz o pé na mão e a mão no pé, não desce tanto. Você está olhando para mim e agora o pé vem para a mão e a mão vem para o pé. Aí, traz o pé. Venho aí. E a sola do pé, bate na sola. Isso. Aí, como se fosse fazer um batuque. Sabe o pandeiro da Solange? Esse batuque é as minhas amigas de canto, gente. Isso, a sola do pé, de um lado, do outro. Isso pode virar música. Se a gente estivesse na sala, a gente já estava com sambinha e já estava cantando, mas aqui não vai dar. E descansa o pé. Vê se não dá para ir dançar depois disso. Não dá vontade de sambar? A gente não ativa o parasimpático, o simpático aí?
Então, o dia que você está mais desanimadinho, ó, mão no pé, pé na mão e bola para frente, sabe assim? É isso. Solta os braços, deixa os pés paralelos. E a gente vai fechar um pouquinho com o nosso PTL em pé. Então, solta o ar, imprime o pé no chão, contrai o períneo, o abdômen e cola a língua no céu da boca, como se você fosse estalar a língua no céu da boca. Inspira e na expiração, imprime o pé no chão, contrai o assoalho da bacia, recolhe o abdômen, cola a língua no céu da boca, como se a gente distanciasse a nossa cabeça do nosso pé. Então, só fecha um pouquinho os olhos e observa seu corpo agora. Tenta lembrar como a gente estava no começo da nossa aula hoje e como você se encontra agora, no final da aula. Escuta os seus ritmos, escuta o seu corpo. E nessa escuta, às vezes a gente tem uma imagem, às vezes a gente tem uma palavra, às vezes a gente tem uma música, às vezes a gente tem um sentimento que o nosso eu, aquele lugarzinho lá no fundo, a nossa alma fala para nós. Quando a gente se cuida, a nossa alma mostra algo que seria bom para nos cuidar também. Como se Deus soprasse um pouquinho, um presente bom para a gente, sabe? Então, dá esse tempo para escutar o que a sua alma quer te presentear nesse momento. Qual é o presente que você ganha de você mesma? E acolhe esse presente. Se dê esse presente. E busca um suspiro longo, abrindo os olhos. Isso. E é isso. Obrigada para quem está aqui, obrigada pela aula.